Olá, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou à Câmara uma proposta que autoriza a atuação de profissionais sem a necessidade de registro nos respectivos conselhos. A exceção ficaria para aquelas atividades que impliquem risco de dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social. As entidades de classe reagiram imediatamente e esse promete ser mais um tema muito polêmico. O Câmara Debate também participa dessa discussão. Eu recebo hoje os deputados Edio Lopes, do PL de Roraima, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Deputado Domingos Sávio, eu começo pelo senhor. Queria a sua análise geral sobre essa PEC, mas sobretudo um aspecto. É possível definir claramente, a ponto de se colocar na Constituição Federal, o que é uma atividade que implique risco de dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social? Olha, Maristela, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar meu colega Edio Lopes, a todos que nos acompanham. Você foi ao ponto. A proposta de emenda à Constituição, ela além de abordar uma matéria extremamente importante, que é a profissão, o trabalho, né, de todos nós, de todos os brasileiros, ela implica também na consequência, no que vai impactar esse trabalho na vida das outras pessoas. E aí ela já começa com uma redação muito ruim no primeiro artigo, muito subjetiva em alguns aspectos, o que é um desastre, você fazer uma lei, colocar na Constituição brasileira, né, dizendo que a lei não pode estabelecer limite para o exercício profissional. Ora, se você não estabelece limite para exercício profissional, significa que vale tudo ou todo mundo pode fazer tudo. E depois você faz uma atenuante dizendo que, exceto naquela situação que a ausência de regulamentação possa caracterizar risco ou dano concreto à vida. Muito subjetivo. Na verdade, a regulamentação ou a ausência dela não dá um dano concreto. Ela é muito mais para prevenir. Então, você colocar isso logo no primeiro artigo mostra que houve uma precipitação. Eu já antecipo, portanto, a minha visão. E da minha parte, já me fico muito feliz que seja o deputado Edio o relator, porque é uma pessoa experiente, responsável, ainda não conheço a opinião dele, mas seguramente é uma matéria que não pode ser objeto de incluir na Constituição sem uma análise muito profunda. Olhe, nós estamos falando não só do impacto disso na vida dos profissionais, mas do impacto na vida de quem vai usar o serviço do profissional. E essa desregulamentação geral, num primeiro momento, pode passar a impressão para você, cidadão que nos acompanha, o seguinte: ah, que ótimo, o presidente Bolsonaro com isso vai me dispensar de ter que pagar o conselho, né? O cidadão pode pensar: ah, que beleza, eu agora não tenho que ter um engenheiro como responsável técnico, eu chamo lá um pedreiro experiente e eu economizo. Aquilo que pode parecer uma vantagem, na minha avaliação, pode se transformar num problema, tanto para o exercício das profissões, como para o uso por parte dos cidadãos, né, dos serviços desses profissionais. Deputado Edio Lopes, o senhor que é o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o seu papel nesse momento vai ser dizer se essa proposta basicamente fere ou não algum princípio constitucional e, consequentemente, se pode seguir para ter uma análise de mérito ou não. Como é que o senhor avalia essa questão de colocar na Constituição isso? Risco de dano concreto à saúde, à vida, à segurança ou à ordem social? Veja bem, ao relator, nesta fase, na Comissão de Constituição e Justiça, nós deveríamos nos atermos única e exclusivamente do ponto de vista da admissibilidade perante a Constituição. E essa Constituição que eu estou falando ainda é resumida aos 4 incisos do parágrafo 4º do artigo 60. Não é a Constituição geral como muitos podem imaginar. Isso se refere às chamadas cláusulas pétreas, que agora estão na boca dos brasileiros. Exatamente. Todo mundo fala Exatamente. O relator tem que se ater a esse quadrado, mas nós estamos na CCJ, uma comissão importantíssima da Câmara dos Deputados, com um número muito expressivo de parlamentares e bons parlamentares. E é inevitável que a discussão se descambe para o mérito, quando não deveríamos fazê-lo neste momento. A discussão de mérito, se isto é razoável ou não,
estar no texto constitucional será objeto da discussão na segunda etapa. Se passar por essa. Se passar por essa. E esta deveria estar contida ali. Todavia, o deputado Sávio já demonstrou aqui uma discussão de mérito. É que eu, como relator, não gostaria de ter essa discussão, porque esse não é o meu papel regimental, todavia teremos que enfrentar essa discussão, haja visto que estamos numa casa política e os limites quem faz são os próprios deputados. Então, já que a gente está falando das cláusulas, chamadas cláusulas pétreas, deputado, o Ministério da Economia, quando elaborou a justificativa dessa proposição, ele chamou exatamente o inciso 13 do artigo 5º da Constituição, que é uma das cláusulas pétreas do artigo 5º, que ele diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Sim. Com base nisso que ele está dizendo que ele está justificando propor essa emenda. Veja bem, nós temos que desdobrar esse texto. Nessa primeira parte do texto que você, Maristela, acabou de levar ao nosso telespectador, eu não vejo vício de inconstitucionalidade. Porque o próprio artigo 5º, salvo o melhor juízo no seu inciso 57, já estabelece claramente o livre exercício da profissão, de ofício e etc. Então, eu não vejo aqui uma afronta a este inciso. Aí, nós continuando a leitura do texto, ainda nesse proposto artigo, nós vamos adentrar a questão que já foi debatida aqui. Muita gente entende como demasiadamente subjetiva. É difícil nós quantificarmos e nós medirmos o que é exatamente o termo quando trata das questões sociais. É muito difícil. Eu, profissional de arquitetura, posso dizer, não, meu trabalho tem tudo a ver com isso. E assim por diante. Quando você fala de segurança, a gente tem mais ou menos uma visão do quadrado que estamos falando. Quando falamos da saúde, também. Mas nessa última parte, nesse finalzinho desse artigo, eu, como relator, também concordo que é muito genérico, é muito amplo. Mas eu volto ao ponto que comecei. Essa deve ser uma discussão de mérito. Deputado Domingos Sávio, o que o senhor diria em relação a essa a justificativa apresentada pelo Ministério da Economia e subscrita pelo presidente Jair Bolsonaro, que a atual organização em torno de conselhos compromete exatamente o artigo 5º da Constituição? Olha, é um grave equívoco por parte do ministro Paulo Guedes, que pelo que parece, não só por ter encaminhado ao presidente, né, vai muito na linha que o ministro Paulo Guedes lidera dentro do governo, e eu tenho por ele não só respeito, mas admiração. Eu também tenho um pensamento liberal. Acho que o Brasil não pode ser aquele Estado máximo, mas também tenho aqui uma ótima oportunidade para manifestar que a gente também não pode concordar com tudo que o Paulo Guedes pensa, que às vezes ele caminha para o Estado mínimo. O Estado absolutamente mínimo, ele acaba trazendo distorções que podem prejudicar de maneira dura a sociedade como um todo. Aristóteles já dizia lá na Grécia Antiga, a virtude está no meio, no equilíbrio. E aqui ele fere esse equilíbrio, porque ele tira do Estado a responsabilidade de cuidar para que não haja abuso no exercício da profissão. E talvez seja aí que o nosso querido relator Edio vai encontrar os indícios de inconstitucionalidade. Por quê? Porque também lá no artigo 5º, nós temos as garantias essenciais para o cidadão, da saúde, né, da segurança, da vida. Não é? E quando você permite que todos possam exercer profissões sem nenhum controle, sem nenhum limite por parte da lei, quando você põe isso na Constituição, você está ferindo uma cláusula pétrea da Constituição, porque você abre brechas para colocar em risco a saúde, a vida, o equilíbrio social. Aí alguém diz, mas aqui falou que é certo isso, mas é subjetivo. A gente não vai saber
quando que essa exceção se aplica? Para resumir o meu raciocínio, hoje os conselhos não existem só para defender o profissional que exerce aquela profissão. Muito pelo contrário. O conselho existe muito mais para defender o cidadão exatamente que vai demandar o serviço daquele profissional. Isso prejudicaria o poder de polícia dos conselhos? Claro. Inclusive, tem um artigo que me assustou. Ele coloca, por exemplo, primeiro ele tira a condição de autarquia dos conselhos. Hoje, conselhos são instituições ligadas ao poder público. Instituições de direito público. De direito público. E por que é importante que continuem sendo? Porque elas estão subordinadas ao direito público. Nós temos outras situações um pouco similares na relação com o poder público, embora sejam concessões, como os cartórios, por exemplo. Por que não se privatiza os cartórios, de um modo geral? Porque eles têm que dever obediência ao interesse público, em primeiro lugar. Se você mudar, que mude para virar cartório público, não é? Mas você transformá-los em entidades eminentemente privadas, você perderia total controle público e estaria lesando o interesse do cidadão de maneira dura. No caso dos conselhos profissionais, eles estão subordinados ao interesse público e eles cumprem um papel que o poder público teria dificuldade de cumprir. O poder público não tem estrutura, aí seria aquele estado máximo, que eu também sou contra, né? O poder público vai fiscalizar as profissões. Isso não funciona. Agora, na medida que os conselhos existem com uma certa autonomia hoje, eles fiscalizam as profissões. Tem um dos artigos que diz o seguinte: os conselhos não poderão determinar nenhum tipo de norma que possa ser entendido como comprometedora da concorrência. Veja bem, a concorrência é muito saudável, mas ela tem que ter limites. Deixa eu te dar um exemplo da engenharia, não é? Embora eu não seja engenheiro, eu sou médico veterinário, mas já não exerço a profissão. É bom que saibam que eu nunca fiz parte de nenhum conselho, nem de diretoria, não tem relação direta pessoal, nem familiar, nem nunca tive. Eu estou preocupado com o cidadão que vai usar o serviço do profissional e com o próprio profissional. Imagine, por exemplo, uma firma de engenharia ou um engenheiro que, para fazer um prédio mais barato, ele resolva usar um traço de cimento, de concreto, que ele diz que é seguro, mas que ele não tem embasamento científico. O conselho não tem poder para regular. Ele está lá no litoral, eu agora vou usar a areia da praia, porque eu cheguei à conclusão que o sal não vai trazer problema. Então o conselho ficaria inoperante e a sociedade ficaria muito sujeita aos abusos por parte daqueles que são inescrupulosos. Então o papel do conselho em todas as atividades profissionais, ele é muito importante. E nós não vemos sentido numa lei que vem tirar esse poder dos conselhos. E pior, ela mantém uma intervenção do Estado. Ela diz que o Estado vai regular o preço que o Conselho pode cobrar. Olha que coisa contraditória. Ela diz o seguinte: o Conselho agora deixa de ser autarquia, será uma instituição privada. O Conselho não tem poder de regular a profissão, mas o poder público ainda vai dizer quanto que o Conselho pode cobrar ou não dos profissionais. Em outras palavras, essa proposta quer acabar com a existência de conselhos profissionais. Ela fará isso se aprovada. Então nós não podemos concordar com uma proposta dessa. Paulo Guedes está pensando no Estado mínimo aí e está indo ao extremo com o seu liberalismo. Isso é tão ruim, na minha opinião, às vezes, como o extremo da esquerda, que quer o Estado máximo. Deputado Ed Lopes, queria ouvir em relação à questão do poder de polícia. E o deputado Domingos Sávio traz um exemplo de uma obra, né, que foi usado material indevido, de repente cai tudo. E a gente vê isso frequentemente no noticiário. Estou fazendo aqui um pouquinho o papel de advogado do diabo. A gente vê muito. Sim. Até que ponto a existência desse conselho evita, de fato, que esse tipo de coisa aconteça? Veja bem, o deputado Sávio é um brilhante parlamentar e, obviamente, se esforça ao máximo aqui para trazer argumentos que nem sempre este relator pode concordar. A questão da autarquia, conselho-autarquia, nós precisamos resolver isso de uma vez por todas. Porque se você pegar a lei das autarquias no Brasil, eu desafio qual é o conselho que se enquadra dentro da lei de autarquias. Quer dizer, nós temos aqui uma figura que o Supremo ousou denominar de autarquias especiais, autarquia não sei o quê. Ora, ou é autarquia ou não é autarquia.
qual é o grande problema neste momento e que se arrasta desde o governo do FHC? Se arrasta isso no Supremo. Temos lá algumas ações tramitando e uma já madura para ser julgada. Se o Supremo considerar que os conselhos são autarquias no molde da lei, e eu não vejo outra situação, ou é autarquia ou é privado, como o ministro está propondo aqui. Se o Supremo disser é autarquia, todos esses servidores desses conselhos imediatamente ganham o status de funcionário público. Imagine o que estamos falando aqui. Aí vamos falar do poder de polícia. Porque se for considerado o conselho como uma entidade privada, não pode ter o poder de polícia? Pode. Tanto pode que temos instituições privadas no Brasil exercendo o poder de polícia. É só você ver em algumas cidades, alguns estados do Brasil, que nós temos empresas privadas exercendo a fiscalização e a coerção, sobretudo no trânsito. Segundo, ainda que não admitam isso, se na Constituição, se na emenda, se nessa nova discussão lá na segunda fase, colocarem no texto que os conselhos, ainda que sejam entidades privadas, poderão exercer plenamente o poder de polícia, a Constituição abrigou esse sistema. Porque quando me trazem, eu como relator, o Conselho me diz, o Supremo julgou isso aqui, diz que isso... Sim, o Supremo julgou isso aqui ou aquilo acolá, com base no texto da Constituição vigente. Ora, e o que é uma emenda à Constituição que não a alteração de um texto vigente? Senão, não seria emenda. E daí por diante, o Supremo terá que se ater ao novo quadrado constitucional. Então, a questão do poder de polícia, eu não vejo como um óbice intransponível. A questão das autarquias nós temos que resolver. Nós temos que resolver a questão da autarquia. Não precisa de uma emenda constitucional. Na verdade, não tem nenhum servidor, nenhum funcionário de conselho, que eu saiba, no Brasil inteiro, aspirando ou tendo sequer a hipótese de ser funcionário público. Não é isso que está em discussão. Até porque se você considera, e eu respeito o seu raciocínio, porque eu acho que não tem que se cogitar de aumentar o tamanho do Estado. Ou seja, não tem que se cogitar que qualquer conselho profissional possa se equiparar à estrutura de serviço público, propriamente dito, e não dar nenhum tipo de possibilidade de alguém querer estender ao funcionário de conselho ou membro de conselho a condição de funcionário público. Esquece isso. Mas se há dúvida, eu acho que é perfeitamente razoável que a gente faça uma lei para tirar essa dúvida. Agora, em função de uma dúvida ou de uma ou outra ação que exista, você acabar com os conselhos, não, aí... Ninguém está falando em acabar com o conselho. Não, aí nós estamos indo para o outro extremo. Se você perguntar a esse relator, o que está escrito aqui é a solução dos problemas dos conselhos no Brasil? Eu diria que não. Agora, essa discussão será na segunda fase, lá na comissão especial, depois plenária e assim por diante, nas duas casas. O que nós não podemos ter hoje, Sávio, é um conselho. Você pega a Ordem dos Advogados do Brasil, vamos mexer logo com maior... Emitiu uma nota de repúdio a essa proposta. Pronto. Conselho, Ordem dos Advogados do Brasil. É o tal do teste, né? Que isso devia ter acabado há muito tempo. Né? Entrou no Supremo para não fazer prestação de contas. E o Supremo acabou dizendo que até 2021 a Ordem dos Advogados do Brasil não precisa fazer prestação de contas. Ora, se eu quero aqui um status de meio público, eu preciso fazer minhas prestações de contas. Se é uma autarquia de direito público, exatamente. Também defendo que tem que fazer prestação de contas. A Ordem dos Advogados do Brasil e outros conselhos, eles se apegam na defesa dos seus direitos, dos seus interesses, como autarquia, quando lhe é conveniente ser autarquia. Mas são notórios também em agarrar ao conceito de privado, quando esse conceito lhe é melhor.
então nós precisamos resolver. Ou é autarquia ou é privado. Se for privado, nós podemos sim estabelecer regramento, dando a eles o poder de polícia, porque nós já temos instituições prestando serviço neste país e instituições particulares com poder de polícia. Deputado, o nosso tempo está esgotando, eu gostaria de ouvi-los rapidamente em relação ao ponto. Até que ponto, né, ficou redundante, até onde essa manifestação dos vários conselhos, me parece que só um que foi favorável à emenda, é corporativismo e até onde é realmente preocupação com o poder de polícia ou coisa parecida? Olha, eu entendo que o assunto ainda não chegou na população com a maturidade, com o amadurecimento que é necessário para um tema como este, que não impacta só na vida do cidadão enquanto profissional. Ele impacta na vida do cidadão na hora que ele vai usar o serviço de um profissional. Ter a segurança de que esse serviço deste profissional tem alguém que possa atestar que aquele profissional não é um charlatão, não é um enganador. Então, à medida que isso for amadurecendo, eu acho que não serão apenas os conselhos que vão estar, quase que, vamos dizer assim, debatendo em causa própria. Eu mesmo, como disse, não sou membro de conselho, claro, eu sou médico veterinário e sou credenciado no meu conselho profissional. Mas eu estou fazendo aqui uma defesa da necessidade de mantermos uma regulação para o exercício de profissão, porque o projeto de emenda constitucional começa dizendo: a lei não estabelece limites ao exercício da atividade profissional. Ora, se eu ponho na Constituição que a lei não estabelece limite para o exercício da atividade profissional, eu posso ter atividades profissionais que extrapolam limites éticos, respeito à vida, respeito a uma série de valores que estão até na Constituição. Então, este é um entendimento que eu carrego comigo, de que não são os conselhos que devem lutar pela sua permanência. São os cidadãos que, na medida que tomarem conhecimento disso, vão fazer a defesa. Agora, só concluo de que eu concordo com o deputado Edio, de que nós temos que ter todos os conselhos com muita transparência, com prestação de contas daquilo que arrecadam e daquilo que tem de despesas. E entendo que assuntos como o da OAB, por exemplo, um conselho obrigar alguém a fazer uma prova para depois exercer a profissão, no meu entendimento, aí já é algo que já foi até objeto de lei aqui, não passou, mas é outro problema, né? Deputado Edio Lopes, até onde vai o corporativismo e até onde vai efetivamente a preocupação com o poder de polícia? Eu tenho conversado intensamente com os mais diversos conselhos dentre os 31 existentes no Brasil, porque nós temos 31 conselhos federais e devemos ter aí uns 500 conselhos a nível de estado e a nível de municípios e outros, né? Hoje, o que esse relator tem recebido diariamente é de que a grande maioria dos 31 conselhos federais são favoráveis a profundas alterações no sistema vigente. Discordam de alguns pontos específicos, mas a grande maioria dos conselhos, eu posso afirmar aqui ao nosso telespectador, que são favoráveis à PEC, não no texto total que está aqui. Né? Bom, senhores, eu infelizmente tenho que terminar o programa. Deputado Domingos Sávio, obrigado, muito obrigada. Deputado Edio Lopes, muito obrigada. O deputado Domingos Sávio comentou que esse deve ser um assunto de interesse do cidadão brasileiro, como tudo que acontece aqui dentro. Então, se você tem interesse em acompanhar o andamento dessa proposta de emenda à Constituição, faz assim, entra na página da Câmara, lá em cima você clica atividade legislativa, depois propostas legislativas, você clica em PEC 108 de 2019, cadastre o seu e-mail e tudo que acontecer aqui na Câmara você vai ser comunicado sobre isso. Nesse momento, a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relator é o deputado Edio Lopes. Se for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, aí sim passa a ser debatido o mérito da proposta por uma comissão especial. Nesse momento, o debate é se a proposta fere alguma cláusula pétrea, que é aquelas que não podem ser mexidas, ou algum princípio fundamental da Carta. Se a CCJ entender que não, aí passa para uma comissão especial a ser criada pelo presidente da Casa.
Esta edição do Câmara Debate termina aqui. Eu conversei com os deputados Ed Lopes, do PL de Roraima, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, sobre a proposta que autoriza a atuação de profissionais sem a necessidade de registro nos respectivos conselhos. Obrigado por sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate.